apresentar o nosso convidado. O meu convidado, Roberto Valverde, seja bem-vindo, Roberto. Roberto é um especialista, é consultor e também um especialista no o conselho de administração das empresas. Sempre tem um conselheiro, tem uma pessoa que vem de fora e dá um olhar apurado sobre as empresas. E tem uma frase aqui que, para mim, é uma frase que resume muito do seu trabalho, mas também do seu espírito. A frase é o seguinte: eu falo o que o profissional não quer ouvir. É isso mesmo, Roberto Valverde? Boa noite, obrigado, prazer estar aqui. É isso mesmo. Meu trabalho é, além de provocar reflexões, é tirar as pessoas da zona do conforto para mostrar panoramas de risco, possibilidades e horizontes, sempre mitigando o risco e em prol da companhia do CNPJ. Esse é o papel fiduciário de um conselheiro de administração. Isso aí. Olha, inclusive eu vou dizer, tem muita empresa pública que tem seus conselhos de administração que precisaria, você concorda comigo, precisaria de uma voz dissonante, uma voz para dizer, olha, atenção Petrobras, o caminho pode não ser esse. Atenção Eletrobras, você pode ir por outro caminho. Os conselhos de administração das empresas públicas funcionam desse jeito que você falou ou é tudo amizade? Não, a maioria delas são cabide de emprego, em que os conselheiros estão lá pela remuneração, ou seja, existe uma dependência financeira para estar lá, e são indicados pelos acionistas, pelo poder público. Então eles não têm o papel chamado conselheiro independente. Eu brinco até que eles são conselheiros dependentes. E a tão falada governança corporativa é apenas um teatro corporativo em que as pessoas estão ali figurando para falar mais do mesmo e ninguém quer sair da zona do conforto, porque senão pode correr o risco do mandato não ser renovado. Mandatos esses que são sempre de 2 anos, o cara ganha entre 80 a 120 mil reais por mês. Tá bom para você? Tá, olha, eu queria muito, viu? É tipo uma aposentadoria bem remunerada. Vocês já perceberam que meu convidado de hoje aqui, Roberto Valverde, vai falar algumas verdades incômodas. Agora, incômodas para quem, hein? É isso que eu vou questionar vocês. É incômodo para muito político. Assim, antes de ir para o intervalo, que Robson Coben já está falando, você acabou de ouvir aqui, participar também dessas notícias que a gente está falando sobre presídio, a gente está falando sobre a influência ou a tentativa de influência de Donald Trump com as eleições aqui brasileiras. A política está prejudicando muito o trabalho da iniciativa privada, na sua opinião? Por exemplo, IOF é para ricos ou é para todo mundo, Roberto Valverde? Vou responder de trás para frente. Para mim, enquanto empresário, é assim: se a política não me atrapalhar, já está me ajudando. Então o que a gente quer é que ela não enche o saco da gente, não atrapalhe, uma vez que ela não nos dá uma coisa chamada previsibilidade, que é onde entra o IOF. O IOF vai deixar o dinheiro caro para todo mundo. Então é uma taxação adicional de um imposto que vai transacionar em cima de transações financeiras. Se a empresa vai pagar mais taxa, ela vai onerar no produto que vende para qualquer pessoa, independente da classe social. Então, assim, é um efeito cascata que não gera benefício para ninguém. Aliás, só para quem está tentando aprovar na tora, como a gente diz na Bahia, umas contas públicas que serão reprovadas novamente, a não ser que dê uma chamada pedalada fiscal. Esse é Bahia ou Vitória? Bahia. Bahia? O Bahia consegue passar desse todo poderoso Fortaleza na quarta? É jogo único. Não é todo poderoso mais não, né? Agora, em uma questão de uma temporada ou outra, ele diminuiu um pouco a ênfase, mas ainda continua impondo respeito. Sim, respeito, mas para mim o Bahia é franco favorito. Jogando em casa, inclusive. Sim, né? sim. E ao título, caso passe do Fortaleza? Eu acho que o Bahia ele é o candidato com maior chance de ter o título do Nordestão. E aí, olhando para frente, o resto de Brasil é ficar ali, talvez na zona de classificação da pré-liberta ou Libertadores, está ótimo. E se chegar na semifinal de Copa do Brasil, vou estar feliz por esse ano, para depois pensar em coisas maiores, né? Cauteloso. Você que observa muito a gestão, a administração das empresas, o Grupo City tem entregado o que prometeu? Aliás, eu nem sei se ele prometeu muito ao torcedor, mas ele está entregando bem? Sim, com certeza. É um grupo que pensa a longo prazo, né? Como se deve olhar qualquer companhia. E o Bahia é um ativo do qual estão sendo feitos investimentos ao longo do tempo, e eles estão testando, estão se adaptando à cultura do futebol brasileiro. Eles estão reclamando do preço dos jogadores, que é o maior ativo que o clube tem, né? Os preços estão altos para todos os times e eles não vão fazer loucura, o que eu acho certo. Então o importante não é fazer um cavalo que queima a largada, exemplo do Botafogo, que o dinheiro já acabou.
Você tem que pensar em médio e longo prazo, você vai fazendo uma estrutura, investe em base, investe em estádio, investe sócio-torcedor, e aí você consegue ter um time competitivo por vários anos, não por um curto prazo, e você tem, de fato, um legado que vai ficar para a torcida. Acho que é isso que a gente precisa enxergar e entender. SAF é um caminho inevitável, impossível de não trilhar no futebol brasileiro? O SAF ele acaba com as más práticas, ele tira a corrupção e profissionaliza a gestão, que aí tem a ver com um papo de conselho de administração. Então, a SAF está sendo um remédio amargo para quem não fez o dever de casa lá atrás e está altamente endividado, ou para quem já organizou a casa e consegue trazer um capital privado para dar o segundo passo. Enquanto a sociedade esportiva e fazer como o Palmeiras e o Flamengo fez, que é uma minoria, é muito difícil. Eles tomaram o remédio amargo durante alguns anos para depois ter as finanças em dia e mesmo com a politicaria que ainda existe, consegue colocar o time numa linha de frente. Acho que para todo o resto aí o caminho vai ser uma SAF, é inevitável. Inclusive o Vitória, o seu rival Vitória. Eu acho que o Vitória não tem comprador. O problema da SAF é que tipo de investidor você vai trazer para o seu time. Não existe investidor para todo time de clube. Porque assim, na minha visão, o Bahia teve uma decisão acertada de ter ido à SAF logo e arrumar um grupo estruturado. Porque se você fizer decisão SAF... de Belintani. Eu acho que Belintani tem parcialmente um acerto nessa visão. Ele é empresário, é acostumado a fazer aquisição, e eu acho que ele foi assertivo em preparar um time para participar de um processo de um competitivo e colocar o Bahia ali numa prateleira de visão. Outros clubes, quando forem tentar fazer uma SAF, já não vão ter nem de repente elegível ou investidor pequeno. Aí você vai fazer a SAF de repente com um grupo econômico que é pequeno, que não é do setor, acaba que também não vai ajudar no negócio de médio e longo prazo. Né? Então, o Vitória, você não acha que consegue lá no Oriente Médio, por exemplo, alguém interessado, não? Vitória tem um grande ativo, além da torcida, além da tradição, o estádio. Sim, porque o investidor estruturado, ele não olha um clube só por conta de um ativo de um estádio, né? Ele olha a estrutura de volume de torcedor, perspectiva para médio e longo prazo, a questão geográfica. O investidor ele olha para o Brasil e ele vai achar os times mais interessantes aí pelo sul-sudeste que estão disponíveis, né? Tudo é questão de preço e momento. M&A, que é aquisição de empresa, é timing. Então o mercado ele não perdoa. Se você for ao mercado no momento errado ou com as premissas erradas, você talvez não vá arrumar o investidor ideal. Eu acho que o Vitória precisa olhar para dentro de casa e pensar com modéstia e não fazer o baoba que o pessoal está indo para o exterior para arrumar investidor, sendo que nada daquilo existia de fato, e fazer um processo estruturado, conduzido por uma empresa de assessoria, para ouvir mercado, calcular o valor correto da companhia e ver quem são os elegíveis a ser investidor. Eu não estou vendo esse movimento acontecer. Roberto Valverde, conselheiro de empresas, consultor também, está aqui conosco. Inclusive, me chamou muita atenção a sua rede social aqui, principalmente o seu Instagram, Roberto Valverde 1. Roberto Valverde 1. Se você quiser ouvir também, tem várias análises que ele faz aqui sobre muitos assuntos envolvendo empresa, envolvendo poder público e iniciativa privada. O seu número de seguidores aumentou sensivelmente da última vez que eu tinha assistido. Não sei se casou com a declaração sobre a barra. Teve a ver lá, porque muita gente entrou como hater de Roberto Valverde, mas parece que muita gente também apoia o que você refletiu. Eu diria que estatisticamente a mensagem de apoio e concordância ou opiniões produtivas foi a esmagadora maioria. Né? Haters vão existir desde o momento que consigam trazer algum debate que não foi o caso. Né? Assim, a quantidade de seguidor ela vem aumentando organicamente. Eu venho testando uma rede social Instagram há pouco tempo, porque eu escrevo muito no LinkedIn, que é um canal corporativo. Então eu resolvi levar as coisas que eu penso na rede social. E como cidadão soteropolitano que é apaixonado pela cidade, que eu voltei a morar aqui, por isso eu não precisava estar aqui de novo, eu comecei a ter um olhar para a cidade como eu acho que a cidade poderia ir para um outro caminho. Né? E observando os bairros, inclusive a Barra, eu sou um morador antigo desta região, eu fico imaginando assim, como que as pessoas cruzam os braços e não fazem nada e só fazem reclamar e levantar a mão e querer que o poder público resolva a sua vida. Isso não vai acontecer. Então, eu estou tirando as pessoas da zona do conforto, que eu acho ótimo. O debate se alastrou para a comunidade como um todo, para a mídia, para o poder público, para o privado, e acho que nós temos agora uma excelente oportunidade de provocar um debate saudável e trazer as melhores práticas, independente da referência que eu dei do Leblon. Pode ser qualquer bairro, pode ser qualquer cidade, desde que as pessoas respeitem regras, tenham educação, tenham civilidade. Todo mundo quer um bairro limpo, iluminado, seguro, com bom comércio, com metro quadrado valorizado, com uma praia que você possa frequentar, que ninguém coloque o som alto no seu ouvido, que você possa ir com sua família e que todos possam frequentar. Se você fizer uma pesquisa, todo mundo quer isso. A questão é como fazer.
Então, existe uma necessidade de coletivismo somado a uma associação que deveria fazer um trabalho diferente do qual ela vem fazendo. O poder público vai parar e vai poder ouvir de uma maneira estruturada. Se a sociedade civil não fizer um trabalho de mostrar quais são os caminhos e provocar o poder público da maneira correta, a gente não vai sair do lugar. Então, isso que eu estou levantando a atenção é, gente, tem um jeito diferente da gente pensar o bairro. Está aqui uma alternativa e pode ser qualquer outra. E a gente tem exemplos acontecendo em Salvador, em pedaços da cidade, que eu falei hoje um pouco sobre o Horto Florestal, de como o bairro melhorou, de como a Rua Chile tem melhorado, de como o Carmo tem se distanciado positivamente do centro histórico do Pelourinho como um todo. São ambientes completamente diferentes. O exemplo está aí, gente. É copiar e colar e colocar isso dentro da cultura urbanística. Agora, a forma como você falou na entrevista, que houve cortes e recortes, eu tô lendo aqui, ó. Teve gente que te chamou de nazista, teve gente que chamou de higienista, teve gente que disse que você propõe gentrificação e teve gente que disse que você praticou racismo étnico. Uhum. Você é alguma coisa disso aí? O que foi que você falou ali pra gente entender melhor? Eu falei de malocada e falei de farofeiro. E vou repetir. Bairro, para dar certo, não pode ter maloqueiro nem farofeiro. E o que é farofeiro? É o pobre? Não. Farofeiro é o cara que esculhamba, que não segue regra, que faz xixi na rua, que joga lata de cerveja no chão, que pega o som alto e põe do lado do seu ouvido você com sua família querendo conviver na praia, que vai no boteco e larga as garrafas no chão, que leva tudo de casa e não consome no bairro. Esse tipo de público eu não quero na Barra mesmo, não. Em resumo, é um mal educado, né? É um mal educado. Então, assim, essas poucas críticas que houveram, aliás, até adjetivos que eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia, isso para mim é até bom, porque mostra que se eu estou tirando as pessoas da zona do conforto, é sinal que alguém está pensando em alguma coisa. Então, assim, vai sempre existir uma minoria xiita, que é ignorante, que não sabe pro bom debate, e vai trazer esse papo aí de segregação. Inclusive, porra, eu sou baiano, apesar de ser branco, da cutes clara, tenho amigos da comunidade negra que frequentam minha casa, grandes irmãos meus, assim, eles até mandaram mensagem pra mim, dando risada, pô, Roberto, eles não conhecem você, tá tudo bem. O que eu quero é um bairro para todos conviverem de uma maneira organizada. Então, assim, podem rotular do que quiser, porque eu vou continuar falando. Aliás, falando em bairro, eu tive conhecimento do seu trabalho, e principalmente do seu trabalho nas redes sociais, quando você se manifestou a respeito da venda lá do Morro do Ipiranga, lá em Ondina. Como é que está sendo conduzida a parte da administração pública com relação a esses terrenos, a essa desafetação generalizada que virou até alvo de disputa política? A minha opinião é a seguinte, né? Eu acho ilícito que o poder público queira desafetar algumas áreas que, em tese, são áreas que não servem para nada. Agora, o processo tem que ser conduzido da melhor maneira. O que é que me incomodou nesse processo? Se aprovar uma lei de desafetação no último dia de funcionamento da Assembleia, não ter feito um debate público, não ter feito audiência pública e empurrar na tora a privatização de lotes. Aí falando, isso aqui está errado. A condução está sendo errada. E no caso do Morro Ipiranga especificamente, que são duas áreas que estavam lá para ser loteadas, se questiona, pô, essa é uma área verde, uma área de convívio da população. Precisa ser aqui mesmo? Será que você não tem outra área que está em desuso para você fazer equipamento mobiliário e aí trazer mais renda com o IPTU, beneficiar o setor imobiliário que vai vender imóvel, outras pessoas vão habitar? Eu sou partidário que isso tem que acontecer também, mas de maneira planejada e de maneira estruturada. Então, assim, acho que a prefeitura pecou e da maneira como foi conduzido o processo licitatório, em que a gente começa a escutar de bastidor que tem empresa que está sendo direcionada para ser favorecida a ganhar um processo, que isso já é corrupção, eu sou completamente contra. Então eu fui lá na rede social e dei minha opinião, meu ponto de vista, enquanto morador da região que sou, dizendo que aquilo ali está errado e que tem que ser revisto. Que bom que a judicializaram, que bom que suspenderam o processo, e aí o poder público tem a chance de rever e tentar fazer o processo direito. Roberto Valverde está lá, @RobertoValverde1, você também pode acompanhar as discussões propostas pelo Soteropolitano. Depois do intervalo eu continuo conversando com ele aqui, vou falar sobre futebol, os jogos das equipes baianas e quem é, afinal, Taylor Sabrina e esse crime de sextorção. É tudo isso no Linha de Frente da Antena 1. Tá aí, muita gente atenta a essa semana de instabilidade no clima. Eu tô aqui com o Roberto Valverde, tô curioso para saber a opinião dele sobre isso. Chamou muita atenção há 2 semanas. O empresário Ricardo Faria, apelido Rei do Ovo, isso em inglês se chama self-made man. Aquele empresário que se faz sozinho, geralmente começa pobre, com muita dificuldade,
e hoje é um dos maiores empresários da área do mundo, da área de venda de ovo do mundo. Patrimônio de 17 bilhões de reais. Ele atraiu a fúria de muita gente quando falou que um dos problemas de geração de emprego no Brasil era o Bolsa Família. Segundo ele, as pessoas não querem trabalhar depois da criação do Bolsa Família. E aí, Roberto, Ricardo foi muito rigoroso, tá errado o que ele falou? Eu concordo em 300.000% no que ele disse. Por que você concorda com o que ele disse? Vou fazer uma provocação rápida aqui. Se você perguntar às pessoas de classe média em Salvador, quase todas elas reclamam que não conseguem, por exemplo, contratar uma secretária do lar ou assinar a carteira. E o motivo é o Bolsa Família? O motivo é esse, porque a pessoa está recebendo benefício, ela prefere ficar em casa do que assinar a carteira e receber um salário mínimo, ou ela quer receber o benefício e ela não quer que assine a carteira. Eu vivo isso. Isso a gente vive de uma maneira geral. Agora, olhe para a indústria de serviço. Fale com empresários do restaurante e pergunte a dificuldade de contratar garçom, de contratar pessoas da indústria de serviço, de prestação de serviços. Também não consegue. Vai no interior, pessoas que têm marmoaria, marcenaria, que trabalham com mão de obra, de construção civil, não consegue contratar pedreiro, não consegue às vezes contratar uma subempreiteira porque eles não conseguem ter gente para trabalhar. Foi um benefício que foi dado por situações nobres, só que houve um descontrole. O certo era ter uma regra de duração do benefício, uma regulação para fiscalizar se a pessoa é elegível a continuar a receber o benefício ou não, para que depois ela saia do momento em que ela está de fato precisando para ir para a iniciativa e trabalhar. Esse é o benefício que deveria ser, mas se tratando de Brasil, é uma política assistencialista para ganhar voto em que quando você dá um benefício você nunca mais tira. E é um problema sistêmico, porque ele se alastra pela comunidade como um todo e isso repercute em quem está nascendo dentro dessas famílias que já sabe que existe um benefício por cada filho criado, ou seja, é um sistema doente e que o sistema previdenciário nosso vai quebrar. Então sua sugestão era começar a fazer uma triagem em quem realmente merece o benefício e também dar um prazo para a pessoa sair do benefício, é isso? O prazo seria dado de acordo com gatilhos de avaliação, em que pergunta-se se a pessoa está realmente procurando emprego, que tipo de oferta de emprego ela recebe. Esse benefício, ele tem também em outros países do mundo. O que eu estou dizendo aqui são práticas que já existem em outros países e que poderiam ser praticados aqui. Mas aqui, como sempre, é o benefício da esculhambação. Dá para todo mundo, aí tem um monte de fraude, gente que não deveria estar recebendo, aí sai daí um escândalo mostrando que tem uma base de gente que foi inscrita de maneira inadequada, e aí tem que fazer uma limpada de base, e aí gente que realmente precisa do benefício não consegue se inscrever. Então é um sistema doente que foi colocado lá atrás com uma dinâmica e o mundo mudou. O mundo pós-bandeirinha, inclusive, mudou. Existem outras maneiras de você prover um benefício, desde que de fato ele seja para quem precisa e que tenha prazo, que tenha regra e que tenha controle. Tem gente que pensa semelhante a você e que tem vergonha ou medo de falar isso que você falou sobre o Bolsa Família? Em público, pouca gente tem coragem de falar. No privado, a comunidade de empresários e, enfim, de formadores de opinião falam sobre isso, mas, de novo, né, é uma impressão e fica tudo numa conversa de bar, né? Salvador, que é uma cidade extremamente desigual, e aí é desigual mesmo. Os números mostram, a geografia mostra, a paisagem urbana mostra. Tem jeito para isso? Na minha visão, para ter um jeito, a gente precisa ver um choque de cultura, né, que eu chamo de choque de cultura de gestão. A população esperar que o poder público faça tudo sozinho por ela, eu vou te dizer, lamento, isso não vai acontecer. Então, o que eu acho que são iniciativas que poderiam ser um pouco mais simples para poder diminuir a desigualdade. E aquela história de oferecer emprego e renda, que tantos políticos fazem discurso, vamos ser práticos. Todo mundo hoje mexe com tecnologia. Essa turma jovem que nasce nas periferias, todo mundo tem telefone. Se você trouxer empresas que mexem com tecnologia e dá para elas um benefício para cá, elas vão treinar essas pessoas para serem programadoras. Elas já mexem com tecnologia. Essas pessoas jovens de 16 a 18, 19 anos serão provedoras da casa, porque elas vão ter uma remuneração média de 3 a 5 mil reais por mês, que é quanto um programador em fase inicial ganha no Brasil. Porque ele começa a programar pelo mundo. Eu conheço gente de bairro do suburbano aqui que já é programador há 4 anos, autodidata, que aprendeu no YouTube. Eu falei, peraí, como que a gente multiplica esse efeito dentro das pessoas, dessa comunidade, dessas pessoas que querem trabalhar, essa geração nova, que são elas que vão ser o motor propulsor da economia. Então você tira uma mão de obra que ela é apenas mão de obra braçal e começa a mexer com o intelecto e dá oportunidade para ela. Então o poder público poderia
ter uma parceria com empresas privadas. Vou dar uma viajada na maionese. iFood, monte sua base aqui que você quer contratar novos programadores. Bote aqui dentro de bairros periféricos, eu vou te dar um benefício fiscal para você fazer isso aqui. Olha que bacana. Você começa a replicar. Para mim é investimento em tecnologia para a formação de base dessas pessoas. Você tira ela da zona da pobreza, leva para um novo nível, patamar intelectual e começa a gerar renda. Pode ser um caminho. Para encerrar, porque meu tempo já está completamente esgotado, só uma pergunta, sim ou não? Você é candidato a algum cargo político? Não. Nem pretende? Não. Roberto Valverde, obrigado pela participação. Eu vou agora encerrando. Obrigado, Luane Ribeiro. Obrigado, Robson Coben. Eu vou...